Agora, eu vou falar um pouco sobre as situações mundiais, né, e como esses contextos que aconteceram afetaram demais a nossa comunicação. Eu tenho percebido que muitas vezes a gente fala uma coisa e a pessoa entende outra, mas porque alguns conceitos foram distorcidos também, tá? E situações né, mundiais, eu digo todas, né, de saúde, política, tudo influencia na nossa maneira. Peraí, pulou aqui o slide, eu vou voltar. Tudo influencia na nossa maneira, no nosso comportamento, né? Então, o que que acontece? Aos poucos, nós vamos evoluindo, né? O ser humano vai evoluindo, mas às vezes eu digo sempre nós, tá? Se eu disser ele ou você, não, sempre nós. Nós todos temos que evoluir. Então, à medida que os acontecimentos mundiais e nacionais vão acontecendo, da nossa vida particular também, nós vamos evoluindo. Só que nós precisamos fazer alguns ajustes nesse nosso comportamento, nessa nossa evolução, né? E o que acontece? A comunicação está um pouco diferenciada. De repente, eu uso um termo que uma pessoa entende que esse termo significa, no costume dele, no grupo dele, é diferente. Então, a gente tem que, às vezes, perguntar. Às vezes eu pergunto, o que que você quer dizer com isso, né? Por exemplo, aquela pessoa é muito política, por exemplo. Já me deparei com uma situação assim. Aí, para eu não é, distorcer ou não entender, eu perguntei, o que que você entende por um político? Aí ele me explicou. E para ele era diferente do que para mim. Então, o que aconteceu? Eu evitei que houvesse um desconforto e cada um pôs o seu ponto de vista, né, do que era aquilo. Então, isso é entender como que o outro pensa, os costumes dele, e isso varia bastante agora, está muito diferenciado esse tipo de comunicação, até para coisas que já eram de costume, mudaram agora os costumes. Então, isso está afetando muita gente, e isso é muito difícil, porque gera conflito. E a comunicação não violenta, por que que eu achei interessante essa sugestão, né? Conversando com a diretora, com os coordenadores do curso. Por quê? Porque ele evita esse tipo de conflito, né? Como eu sou da área de mediação, a mediação ela começa quando já tem um conflito instalado. Então, a comunicação não violenta, ela evita todos os tipos de uma das formas que evitam esse tipo de conflito, né? E ainda nos melhora, né? Nos faz evoluir. Eu tenho uma tese, né, que é essa tese que eu desenvolvi, né, a partir de outros estudos, não só da mediação, estudos de conscienciais, de autores diversos, tanto autores nacionais, internacionais, de várias linhas, várias, não digo religiões, mas várias filosofias, também um pouco de religião, mas aqui o caso não é religião, né? Nesse exemplo, é mais a parte consciencial, né? Porque hoje temos que respeitar todos e abraçar tudo que é de bom para nós, né? Então, eu criei esses 8 passos que eu acho fundamentais, que eu procuro utilizar na minha vida para evoluir e para me comunicar, né? Então, eu procuro fazer o melhor como todo mundo. A primeira é ser testemunha de si mesmo, que eu acho a chave da boa comunicação. O que que eu faço, né? O que que esse meu passo sugere? Sugere que quando nós estivermos falando, aplicando, vamos dizer, esses 4 passos do Rosenberg, eu procure mentalmente sair me colocar como uma testemunha.
É como se eu fosse uma terceira pessoa olhando as duas pessoas conversando. Para isso, eu não posso ter várias coisas, né? Que, por exemplo, eu preciso de me comunicar de forma clara, estar consciente das frases que eu estou falando, da maneira que eu estou me comportando, gesticulando, talvez gesticular muito, ou às vezes não gesticular para ser menos entendido, parecer menos violento. Então, não tem problema nenhum, por exemplo, eu pensar antes de responder. Eu falo, posso pensar? Ou então, se eu precisar de um tempo. Se eu não precisar, eu dou um segundo e já penso. Então, nós precisamos pensar antes de responder e de forma a estarmos abertos para escutar verdadeiramente as pessoas e a nós mesmos. O que é escutar verdadeiramente? Escutar, se concentrar no que a pessoa está falando. Se alguém interromper, pede um minuto, se concentrar, né? Muitas pessoas estão conversando, aí atende o celular, fica no celular, olha para a pessoa, aí a pessoa fala, mas ele ela não vai falar, mas você não está dando atenção. Então, é estar consciente, estar aberto, estar verdadeiramente na situação, estar naquele agora, né? No momento de nossas falas, estarmos, né, comunicando claramente. Outro, sermos autênticos, né? Todos nós somos seres únicos, nós somos autênticos. Nós não existe um ser humano no mundo que seja igual. Então, nós temos que saber lidar com todos os tipos de seres humanos, né? E da melhor forma possível. Tem um estudante que é de uma forma, tem um outro que é de uma forma, ele pensa daquela forma, então nós vamos nos adaptando. E aí nós podemos estabelecer, e um pouco mais além, estabelecer um diálogo para aquele aluno, você sabe que ele vai entender daquela forma. O outro, você pode explicar a mesma coisa, parafraseando de outra forma, né? Usar parafraseamento também. Então, nós somos seres únicos. Ninguém vai pensar como igual, sempre vai ter uma diferença, né, entre nós, né? Nós fomos, os seres são assim, isso que é o maravilhoso da vida, que nós podemos ter experiências com vários seres e únicos. Comparação. Eu acho que, às vezes, a gente pode comparar, desde que a comparação não crie um desconforto, o outro é melhor ou não, e às vezes a gente compara uma situação ou compara um assunto, e essa comparação, ela cria um desconforto no estudante, né? No caso, vou falar nas pessoas também. Então, não fazer comparação, porque ninguém vai agir de forma de igual, ninguém vai agir. Isso não é minha verdade, mas é assim, né? De repente, a gente pensa uma coisa, opa, pulou aqui, e é outra coisa. Então, nós procurarmos fazermos comparações só se for de maneira positiva, mas a comparação, em via de regra, é muito ruim. O aluno faz dessa forma, tudo bem. Mas aí, quando usamos a comparação, se a gente, por inevitável, usar a comparação, a gente tem que ter cautela na hora da comparação. Olha, transformar esse exemplo que você quer comparar em uma situação de forma a não colocar um no nível mais baixo, outro mais alto. Não, dessa forma. Não sei se estou conseguindo expressar através das palavras, mas eu acho que através dos intervalos das palavras estou conseguindo passar o que eu quero dizer, né? Não comparação. 5, esse item é muito importante, o viés de grupo, né? Procurar não utilizar viés de grupo que não contribuem com a fala. Eu fiz uma pesquisa no Google, né? E o Google, essa frase que eu coloquei aqui, né? Também conhecido como favoritismo em grupo, eu vou pedir licença para ler, ou parcialidade intragrupal é a tendência para que os seres humanos sejam mais úteis e positivos para os membros do seu próprio grupo e para as pessoas
do que para as pessoas fora do grupo. Isso estava no Google. O que o Google fez? Ele compilou fez vamos dizer, o IA fez eu não sei como chama esse método, talvez quem vai e possa fazer esse tipo de explicação é a Alexandra Lopes Barello, que ela inclusive vai dar uma palestra, né, professor, sobre o IA, né, na Semana Tecnológica. Então, ela vai poder explicar para os estudantes melhor essa parte, né? Bom, então, o viés de grupo, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um grupo de pessoas, até pode ser um grupo familiar, que ele pensa daquele jeito. E aí, quando vem, por exemplo, eu vou fazer uma simulação. Tem uma família que são 6 pessoas. Aí todo mundo pensa daquele jeito. Ah, já tem ideias pré-concebidas, pensam daquele jeito, tudo bem. Mas quando vem alguma visita, ah, não, eu não penso desse jeito. Aí todo mundo olha, fala, nossa, mas tu pensa desse jeito, né? Aí o que que acontece? Aquele grupo fica fechado, né, para ideias. Então ele vai se fechando e fica fechado naquilo. E tudo que sai daquilo, às vezes até incomoda um pouco. Mesmo que você use uma linguagem não violenta, aquilo lá vai atrapalhar aquele grupo. E aquele grupo vai ficar meio rude, a pessoa vai se sentir, poxa vida, tanta gente que pensa diferente, né? Então vai ficar meio desconfortável. Então, esse é o convite, né? Viés de grupo, tem viés de grupo político, viés de grupo familiar, é um grupinho, tudo bem, faz parte, mas nós temos que ir além, né? Desculpa que eu cliquei aqui. Além desse viés de grupo, para nós melhorarmos como seres humanos, né? Tem coisas no viés de grupo que pode ser boa, que você pode, que de repente aquele grupo é legal o que ele faz, o que ele sugeriu, ou como ele faz, mas aí vou voltar aqui na autenticidade. Se aquilo que aquele grupo pensa é bom para você, ótimo. Se não é bom, não tem problema. Aí é, passando para o próximo item, né? Falas construtivas e positivas. Sempre demonstrar cooperação nas falas e validar as falas positivas. No caso, eu coloquei dos estudantes, né? Então, por exemplo, um estudante fez uma pergunta, o professor respondeu, ou então o professor fez uma pergunta para o aluno respondeu corretamente. Uma frase de incentivo, nossa, exatamente isso que eu queria dizer, nossa, como que você conseguiu compreender o que eu falei. Isso é muito importante. Isso traz um conforto para o aluno e que ele está sendo abraçado pelo professor, né? 7. Como dizer o não, né? O não, eu acho que ele tem uma ligação com a autenticidade, porque nós temos que, às vezes, muitas vezes, dizer não, falar, você quer fazer aquilo? Não, eu não quero, porque nós não podemos fazer coisas forçadas que nós não queremos fazer. Mas eu acho que existem situações que a gente pode falar ou não sem ofender, porque, por exemplo, uma coisa bem que acontece, olha, vamos comer uma pizza, né? Aí você não quer ir porque você não quer ir, não importa. Mas aí você fala, não vou. E a pessoa está toda contente, querendo que você compartilhe. Aí você fala, olha, eu não vou dessa vez, mas numa outra oportunidade eu agradeço o convite. Nossa, que bom, vão se divirtam. Então, sempre usando o positivo, agradecendo e estar aberto, né? Porque nem você fala, não, aquela pessoa lá nem vou convidar porque ela não vai. Não, aí você se mostra aberto,